Você trouxe a sua Bíblia, diga amém. Eu hoje li pela manhã o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e gostaria de ler o momento antes que Jesus estava entrando em Jericó, Jesus estava chegando em Jericó, Lucas no capítulo 18, eu gostaria de fazer uma leitura do versículo 35 ao 43. Você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35. Pastor, eu não trouxe Bíblia, chama o irmão perto de você para ler a palavra de Deus, e se talvez alguém perto de você também não trouxe a Bíblia, aí você vai poder acompanhar na projeção. Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, a partir do versículo de número 35. Você vai poder acompanhar, eu vou fazer a leitura na NVI. Você já achou aí? Diga amém. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Verso 43, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Só até aqui a leitura. Deixa a sua Bíblia aberta, irmão. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos. Pai, em o nome de Jesus, mais uma vez nós voltamos a Ti. Ó Pai, não apenas para um momento, Senhor Deus, cumprirmos mais uma obrigação, mas nós viemos até a Tua casa, Senhor Deus, porque queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor Deus, cremos que os louvores já ministraram algo ao nosso coração. Ó Pai, a Tua palavra também, Senhor Deus, nessa hora há de falar a nossa vida. Ó Pai, não aquilo que talvez tenhamos expectativa de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Ó Deus, renova-nos através desta palavra, uma semana que há de se começar, que, Senhor Deus, esta palavra venha fortalecer, ó Pai, a minha vida para a caminhada, Senhor Deus, que eu preciso percorrer. Assim eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja louvado. Hoje pela manhã nós ministramos essa palavra falando sobre nem tudo eu posso, mas muita coisa que eu não quero, eu preciso. Nessa noite, eu gostaria de falar ao seu coração sobre o texto anterior ao que Jesus entra em Jericó, falando sobre ninguém viu mais que Bartimeu. Eu creio, queridos, que pode parecer uma forma meio que absurda de afirmar algo, pode parecer uma forma meio que irracional de falar uma verdade como essa, se assim eu posso chamar, mas ninguém viu mais que aquele cego. Naquele lugar, na entrada de Jericó, não houve pessoa ali, tirando, claro, que Jesus, que viu mais do que o próprio Bartimeu. Quantos de nós não vemos, quantos de nós vemos, mas, portanto, somos totalmente cegos? Quantos de nós não temos a nossa vista perfeita? E, mesmo assim, nós temos algumas cegueiras na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Apenas para a sua informação, a vista, ela apenas capta a imagem. A vista, ela não enxerga, a vista, ela não tem o poder de desenhar para você o que é isso daquilo. O que consegue formar a imagem, o que consegue definir
e o que consegue racionalizar aquela imagem é o nosso cérebro. A vista, ela capta uma imagem e manda para dentro do nosso cérebro que, municiado de uma série de informações, municiado de uma série e um catálogo histórico da nossa vida, a gente vai poder dizer, bom, por que isso aqui é vinho? A minha vista não tem o poder de olhar para essa Bíblia e dizer, isso aqui é vinho. O olho pensou, o olho raciocinou e o olho está dizendo que isso é vinho. Não. O olho, ele capta essa imagem que em alguns milésimos de segundos atrasados manda para o meu cérebro diz, essa cor é vinho. Eu aprendi que isso é vinho. E porque eu aprendi que isso é vinho, eu devolvo essa informação para os olhos para dizer, bom, isso que você tem nas suas mãos é da cor vinho. Os nossos olhos, eles não têm o poder de definir, de pensar sobre uma imagem. Eles apenas informam o nosso cérebro quanto àquilo que nós estamos vendo. Então, observe que todos nós precisamos começar a compreender isto. Que nem tudo o que vemos, nem tudo o que os nossos olhos veem, é exatamente como nós enxergamos. Eu preciso compreender que nem tudo o que vemos, nós interpretamos como nós deveríamos interpretar. Nem tudo o que nós vemos tem as qualidades que nós imaginamos ter. Por quê, pastor? Eu quero tentar clarear essa reflexão nessa noite. Se o que eu vejo é uma imagem processada pelo meu cérebro, eu não posso descartar que muitas coisas que eu vejo são transformadas ou moldadas naquilo que eu quero ver. Tem muitas coisas, irmãos, que nós vemos. Eu estou dizendo nós, e estou incluindo a mim também. Tem muitas coisas que nós vemos, que nós enxergamos coisas aonde não tem. Enxergamos coisas aonde não existem, porque nós estamos moldando aquilo naquilo que eu quero ver. Então eu preciso compreender com você isso nessa noite, falando sobre esse homem, Bartimeu, que viu mais do que todo mundo naquele lugar. Por quê? Você precisa saber de uma coisa. Nem tudo que é bom, nem tudo é tão bom quanto eu imagino ser. E nem tudo é tão ruim como eu penso ser também. Nem tudo aquilo que você imagina ser bom é tão bom como você pensa que é. Foram seus olhos que conseguiram olhar para aquilo e desenhar apenas as coisas boas. Como também nem tudo aquilo que eu penso ser ruim é tão ruim como eu penso ser. Se eu trouxesse aqui para a igreja uma ilustração que o nosso amado bispo Roberto certa vez levou à igreja de Nova Vida em Botafogo, é uma diversidade de pensamentos. Todos nós estaríamos diante da mesma imagem, mas os nossos olhos enviariam informações diferentes para o nosso cérebro. Se, por exemplo, eu trouxesse aqui um outdoor de 3 metros por 9, que é o tamanho de um outdoor, e no canto superior esquerdo daquele outdoor eu colocasse lá uma mancha de 2 centímetros, preto, e perguntasse assim para os irmãos, o que os irmãos estão vendo aqui? Os irmãos iam parar, iam olhar para aquele mundo todo ali, e alguém ia começar dizendo, pastor, eu estou vendo uma sujeira naquele canto esquerdo. É talvez uma mosca, é talvez uma sujeira, alguém colocou a mão suja. Talvez muitos de nós íamos falar isso, pastor, eu estou vendo naquele canto esquerdo algo que manchou esse painel branco. Eu estou vendo. Mas talvez poucos, entre muitos de nós aqui nessa noite, iam dizer assim, pastor, o que eu estou vendo é uma imensidão branca. O que eu estou vendo é um mundo branco. Porque nós estaríamos diante da mesma imagem. Mas algumas pessoas iam apenas ver o quê? A sujeira. Outras pessoas iam apenas ver o quê? A área que estava limpa. Mas isso não quer dizer que você está diante de imagens diferentes. Nós estamos diante das mesmas imagens. O que me prova que nós conseguimos, muitas das vezes,
ver coisas na nossa vida que nem tudo é tão bom como nós imaginamos ser. E nem tudo é tão ruim também como nós imaginamos ser. Você precisa compreender que nem todas as pessoas desprezadas por você são desprezíveis. Na nossa vida nós precisamos compreender isso, que nem tudo que eu acho que é bom é tão bom como eu penso ser, nem tudo que eu acho que é ruim é tão ruim como eu penso ser, e nem todas as pessoas desprezadas por nós são desprezíveis. Uma grande verdade da vida, porque nós vamos muitas vezes nos gerando uma série de preconceitos, situações que vão formando em nós uma série de resistências e desprezamos. Nós precisamos compreender que quem você escolhe não amar não tem todos os defeitos que você pôs nessa pessoa. Às vezes nós decidimos não amar alguém. Não estou falando do ponto de vista relacionamento, homem e mulher. Eu estou falando de um modo geral. Mas nem todos que nós decidimos não amar, porque nós amamos por escolha, nem todos que nós decidimos não amar, tem todos os defeitos que nós colocamos nela para justificar porque nós não amamos. Por que você não ama o pastor? Eu não amo o pastor porque o pastor, ele é isso ou é aquilo. Talvez o seu pastor seja até bem mais do que isso e que aquilo que você falou. Mas muitas coisas que você colocou são justificativas para que você não o ame. E nem todas essas informações que você passou para você são informações verdadeiras. Você está conseguindo me compreender? Diga amém. Então eu quero compartilhar com você nessa noite que tudo que eu vejo é um subproduto da ideia que as minhas vontades, misturados aos meus registros, têm o poder de produzir. Eu quero expor a você um raciocínio meu nessa noite. Algo que eu penso, algo que eu tenho colocado em meu coração. Quem mais viu naquela cena de Lucas no capítulo 18? Quem foi que mais enxergou naquele momento que Jesus não estava ainda em Jericó, Jesus estava fora de Jericó para entrar? Quem foi mais que viu? Nós vamos interpretar isso em dois personagens. O primeiro, o povo, a multidão. O povo que não precisava ser curado da visão, o povo que via, o povo que caminhava com Jesus, o povo que seguia os passos e a direção de Jesus. Então a primeira pessoa nesse assunto que nós vamos tratar é do povo. E quais são as características desse povo? Observe, por favor, nessa noite isso. Qual uma das características? Era um povo que perseguia Cristo. Era um povo que aonde Cristo estava, era um povo que tinha um hábito também de estar junto, porque lógico que haviam muitas motivações que nem todas eram certas para estar seguindo a Cristo, mas é claro que Cristo produzia uma perseguição em massa. Uma outra característica desse povo é que eram pessoas que agiam de forma seletiva. O povo que não precisava ser curado da visão agia de forma seletiva. Você vai observar no que eles selecionavam os que eram bons. Quando Bartimeu começa a gritar, quando Bartimeu começa a falar alto e falar o quê? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que aquela multidão faz? Ela começa a selecionar. Ela diz o quê? Bartimeu, você fica quieto, porque cego não pode acompanhar Jesus. Você não pode seguir a Jesus. Jesus não vai dar ideia para você, Jesus não vai se importar com você, Jesus não está te ouvindo. Então era uma multidão que não precisava ser curada da sua visão, mas que agia de que forma? Agia de forma seletiva. E uma terceira característica desse primeiro personagem, o povo, a multidão, é que eram pessoas que agiam antes da direção de Cristo. O povo toma uma decisão antes de Cristo agir. Que decisão é essa? O seu caso não tem jeito.
o seu caso não há solução. Fica quieto aí e deixa Jesus passar e continua levando a sua vida de mendigo. Continua levando a sua vida de cego. Então observe, por favor, que quando nós olhamos para esse texto, pensando sobre quem foi mais que viu naquela cena, e eu quero dizer para você que nas nossas cenas que formam a nossa história e a nossa vida, muitas das vezes nós vemos, mas não enxergamos. Por quê? Porque nós, às vezes, somos como o povo, estamos perseguindo a Cristo. Imaginamos que não precisamos ser curados na nossa visão. Agimos de forma seletiva. Agimos antes da direção de Cristo. E o segundo personagem que eu quero observar nessa noite com você era o próprio Bartimeu. Na verdade, o seu nome era Timeu. Bar significava filho de Timeu. Bartimeu era o seu nome bonito para esse homem. Bartimeu, um homem que precisava ser curado da visão. Por que eu estou querendo dizer isso nessa noite? O homem que precisava ser curado da visão, e que causa um conflito na minha forma de pensar, é que esse homem não via pessoas, mas enxergava necessidades. Bartimeu não via pessoas, mas Bartimeu se enxergava. Você sabe o grande problema de muitas vezes nós vermos e imaginarmos que a nossa visão não precisa ser curada? É que nós temos uma habilidade muito grande para enxergar o defeito em outras pessoas, mas temos uma incapacidade para enxergar os nossos defeitos. Bartimeu era um homem que não enxergava, mas ele era um homem que se enxergava. Se você for ler o texto no capítulo de número 18, Bartimeu está dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Jesus, a minha situação ela é péssima. Eu sei que a minha situação ela é terrível. Bartimeu ele está dizendo: eu me enxergo, eu não vejo as pessoas, mas eu me enxergo e sei qual é a minha posição. Quantas vezes nós conseguimos ver pessoas e os seus defeitos, mas não conseguimos ver os nossos defeitos, não conseguimos nos enxergar. Bartimeu, o homem que precisava ser curado da visão, ele não via obstáculos, ele via possibilidades. Eu gostaria que você repetisse isso comigo, isso é muito tremendo. Repita comigo: Bartimeu. Diga bem forte, querido: Bartimeu não via pessoas, mas se enxergava. A segunda característica de Bartimeu, repita isso: Bartimeu não via obstáculos, mas via possibilidades. Bartimeu, quando pergunta o que é que está acontecendo aqui, alguém diz assim para Bartimeu, diz o quê? Capítulo 18, o versículo de número 37. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. E quando disseram isso para Bartimeu, o homem que não via, disse assim: meu Deus, tem tantos obstáculos para que eu chegue até esse homem, ou ele chegue até mim, mas qual é a forma de eu chegar até esse homem? Mas qual é a forma de eu chegar até esse homem? Bom, eu posso falar. Bartimeu não via obstáculos. Bartimeu enxergava possibilidades. O homem que era cego, que precisava recuperar a sua visão, ele não enxergava obstáculos, mas ele enxergava as possibilidades. E terceiro, Bartimeu não via a incredulidade, mas viu tudo antes de voltar a ver. Isso é maravilhoso. Eu não sei se você pode repetir isso forte comigo. Diga: Bartimeu não via a incredulidade, mas viu tudo antes de voltar a ver. Por que esse camarada grita duas vezes, não uma? Ele insiste, porque ele sabia que seria necessário algo para que a sua mudança acontecesse. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Alguém diz para Bartimeu, versículo 37,
Jesus de Nazaré está passando. Quando eu li esse versículo, eu fiquei imaginando a vida de Bartimeu, e possivelmente Bartimeu, ele tinha uma capa. Tinha uma capa que dava direito a ele entrar dentro de Jericó. Era uma autorização política para que ele pudesse caminhar dentro de Jericó. Mas nesse momento, Bartimeu está fora da cidade. E o que eu quero chamar a atenção para você é que as nossas condições, elas vão nos levar, muitas das vezes, a uma série de adaptações às condições que vivemos. Por exemplo, Bartimeu estava adaptado ao cheiro daquele local, Bartimeu estava adaptado ao som daquele local, Bartimeu estava adaptado às convivências daquele local. Quando acontece algo diferente, Bartimeu pergunta: o que é que está acontecendo? E aí alguém disse: Jesus de Nazaré está passando. Então Bartimeu diz assim: bom, tem alguém diferente passando aqui. Por que diferente? Diferente porque eu estou cansado de ser desprezado nesse lugar. Diferente porque eu estou com saudades da minha família que não vem me visitar. Diferente porque eu não aguento mais os julgamentos que me impedem ter liberdade de andar dentro de Jericó. Diferente porque eu me sinto inútil. E tudo isso, diante desse camarada chamado Jesus de Nazaré, não significava nada. Sabe, amados irmãos, tem horas que eu fico me questionando. Será que eu estou todas as coisas da vida, ou vendo as coisas da vida do jeito que elas precisam ser vistas? Será que nós temos feito parte de uma geração que está enxergando a vida como aquela multidão? Será que você está fazendo parte de uma geração que está enxergando a sua história como aquele povo enxergava? Ou será que nós estamos enxergando como Bartimeu? Será que nós estamos enxergando da forma como temos que enxergar a vida? Por que eu digo isso? Porque antes de eu ver, Bartimeu está dizendo isso para nós precisamos ter uma mente curada. Porque se é o meu cérebro que vai transformar a captação da imagem que os meus olhos acabaram de fazer em informação, do que adianta ter uma boa vista se eu tenho um cérebro doentio? Do que adianta ter uma boa visão se tudo aquilo que os meus olhos têm captado tem se transformado em problema na minha vida? Então Bartimeu está dizendo para mim e para você que antes de nós termos a nossa vista recuperada, nós precisamos ter a nossa forma de pensar curada por Deus. Porque nós podemos estar diante de Deus e não estar enxergando a solução para a nossa vida. Por quê? Porque há em nossa mente, há em nossa história coisas que precisam ser curadas. Bartimeu está nos ensinando que antes de ver o que eu preciso ter uma mente curada. E Bartimeu está nos ensinando que antes do milagre, eu preciso ver o meu interior. Portanto, irmãos, Bartimeu está lá, dizendo: tem misericórdia de mim, eu sou cego, mas eu consigo me enxergar. Eu sou cego, mas me ver e ver como eu não estou bem, como algo precisa mudar. E Bartimeu tem uma mente curada antes de voltar a ver. Toda vez que eu penso em visão, eu tenho que pensar em 3 coisas. Que coisas são essas, pastor? Prioridade. Primeira coisa, prioridade, imparcialidade e fé. Pastor, como saber se a minha visão hoje está curada? Se eu vejo hoje como povo ou se eu vejo hoje como Bartimeu? Você precisa ver do ponto de vista da prioridade, da imparcialidade e da fé. Prioridade por quê?
Prioridade é ver o que eu preciso e não o que eu quero ver. Quando eu falo do ponto de vista de prioridade, é perceber se nós estamos vendo aquilo que queremos ou aquilo que precisamos. Se na nossa caminhada nós temos visto aquilo que queremos, nós precisamos curar a nossa memória. Do ponto de vista imparcialidade, imparcialidade é não ser tendencioso naquilo que você está vendo. Pastor, eu estou olhando para isso, mas nem adianta. Não adianta porque eu estou decidido a ver de outra forma que está se apresentando. Certa vez eu disse aqui na igreja, como mudar a cabeça de alguém que já decidiu pensar apenas de uma forma? Como? A nossa forma de ver, ela precisa passar pelo campo da prioridade, pelo campo da imparcialidade e também pelo campo da fé. E fé é ver com os olhos de Deus a vida que eu vivo, não como eu quero ver. Eu desejo nessa noite perguntar a você, quem mais via nessa história? A multidão? A mistura de muitos olhos, de muitas memórias? Ou quem mais via nessa história? Bartimeu. Quem era que mais via? Eu quero abençoar a sua vida nessa noite com essa palavra. E dizer a você, não seja como a multidão. Não tenha os olhos da multidão. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Olha para mim, querido. Deixa eu falar para você isso. Você quer ter os olhos de Bartimeu? Não, pastor, o cara era cego. É melhor você ter os olhos do Bartimeu do que ter os olhos da multidão. Sabe por quê? Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Volte os seus olhos ao texto sagrado, versículo de número 39. O que diz aí o texto? Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse o quê? Quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A pergunta que eu faço é, quem mandou esse povo tentar parar Bartimeu? Ninguém. O povo estava tomando uma decisão antes de Cristo dar a direção. Aí imaginando que essa seria a vontade de Jesus. Vamos mandar esse camarada ficar quieto, calar a boca? Vai que essa seja a vontade de Jesus. Jesus não vai querer agora, entrando na cidade, parar para atender um mendigo, parar para atender um cego. Jesus não vai se importar com esse camarada. Ninguém se importa, quem dirá Jesus? Quero ensinar isso para você nessa noite. Você vai começar a sua semana. E às vezes nós declaramos aqui nos cultos, declaramos aqui no domingo, que é um domingo que nós ouvimos uma palavra para iniciar a nossa semana. Quero dizer para você, querido, não tenha os olhos da multidão. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Depois, quando o camarada grita mais alto, Jesus diz o quê? Parabéns, vocês fizeram o que era certo. Não, Jesus assim, traga esse homem até a mim. Aí o povo fez o quê? Quem mandou a gente agir antes de Jesus? Você vai começar a sua semana e talvez vai ficar diante de situações que você vai precisar tomar uma decisão. Mas não tome uma decisão que Deus não mandou você tomar. Depois você vai bater com a cara no muro e aí Deus vai falar assim, quem mandou você agir antes de eu falar o que tinha que ser feito? Primeira coisa, não seja como a multidão. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Segunda coisa que eu queria compartilhar com você é que as nossas decisões, elas podem impedir o agir de Deus. Na verdade, a multidão, quando toma essa decisão de mandar que Bartimeu ficasse quieto, a multidão estava dizendo, não, Deus não vai curar e não vai mudar a sua vida. Mesmo que seja a vontade de Deus, o povo estava o quê? De alguma forma tentando impedir o agir de Deus na vida de Bartimeu. Deixa eu falar uma coisa importantíssima para você nessa noite. E eu espero que abençoe muito a sua vida isso. Aquilo que você faz pode estar
atrapalhando o que Deus quer fazer na sua vida ou através da sua vida. As decisões que nós tomamos, elas podem estar atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida ou através da nossa vida. Cuidado para que você essa semana não seja igual à multidão, atrapalhando, tentando atrapalhar Deus agir. Tentando se antecipar antes de Deus dar uma ordem ao que você deve fazer. E a terceira coisa que me chama a atenção nessa história de quem estava mais vendo, nesse Lucas 18, é que Deus nessa noite, eu compreendo isso como profeta desta igreja, Deus está mais interessado em fazer você enxergar com o cérebro do que enxergar com os olhos. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós fazemos parte de uma geração que só enxerga com os olhos. E Deus tem passado a vida toda da humanidade tentando fazer o povo enxergar não com os olhos, mas com a cabeça. Você sabe, um dos grandes problemas daqueles que seguem a Cristo é que só conseguem enxergar com os olhos, não conseguem enxergar com o raciocínio. E Deus nessa noite está nos chamando não para sermos naturais ou não para sermos apenas racionais, mas Deus está dizendo para nós: vocês precisam aprender que antes de vocês enxergarem com os olhos, nós precisamos enxergar com o cérebro. A nossa memória não pode influenciar negativamente naquilo que Deus está querendo que vejamos. Deus está mais interessado que você enxergue com o seu cérebro as decisões que precisam ser tomadas, as situações que precisam ser transformadas, do que você enxerga com os seus olhos. Você lembra aqui no momento dos dízimos e ofertas que eu disse? Nem todo o melhor de Deus é o quê? Bom para nossas vidas. E se nós queremos apenas o que é bom, nós enxergamos apenas com os olhos. Mas se nós queremos o que é melhor, nós enxergamos com o cérebro. Nessa noite, nós estamos nos preparando para começar a nossa semana. E como você vai enxergar a sua semana? Pastor, eu vou enxergar a minha semana do ponto de vista de Deus. Eu não quero apenas enxergar com os meus olhos, eu quero enxergar com aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida. Você está comigo até aqui? Diga amém. E por último, eu quero trazer essa palavra ao seu coração. A sua transformação pode estar diante dos seus olhos. Bartimeu pergunta, versículo 37, o que está acontecendo aqui? Versículo 37, o pessoal diz, Jesus de Nazaré está passando. Irmãos, olhe para mim, por favor. Quantos aqui conseguem me enxergar? Conseguem enxergar? Agora olhe para mim, continue olhando para mim. Quantos aqui nessa noite conseguem enxergar Jesus nesse lugar? Você não está vendo Jesus aqui. Mas você sabe, no seu cérebro, que Jesus está passeando no nosso meio, nesse lugar, nessa noite. Bartimeu estava dizendo que eu não vejo esse homem, eu não vejo Jesus, mas é a solução para a minha história, é a solução para a minha vida. Como nós também aqui nessa noite estamos dizendo, pastor, eu não estou vendo Jesus aqui nesse lugar, mas eu sei que Jesus está aqui e que Ele é a solução para toda a minha vida. Então por isso eu quero dizer para você, a sua transformação pode estar diante dos seus olhos, mas você precisa ouvir mais a Deus. Quando chega ao versículo de número 39, aquele povo começa a falar na cabeça de Bartimeu. E aí Bartimeu, quando grita mais alto, Bartimeu está tentando dizer, eu não quero ouvir a voz de vocês. Você já participou de uma discussão, possivelmente você já discutiu na sua vida. E numa discussão, as duas partes, cada uma tenta falar mais alto. Por que cada uma tenta falar mais alto? Por dois motivos. Para demonstrar autoridade e para tentar calar a voz daquele que está também gritando junto com você.
Quando Bartimeu fala mais alto, não é apenas para Deus ouvir, não é apenas para Jesus ouvir, mas é Bartimeu dizendo: eu não quero ouvir a voz de vocês. A voz que me interessa ouvir aqui é a voz desse homem que está passando aí. E aí diz o versículo de número 40, Jesus parou, ordenou que o homem lhe fosse trazido, e quando ele chegou perto, Jesus perguntou: agora eu quero ouvir a sua voz, me pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Eu quero voltar a ver, eu quero ver de novo. E respondeu ele, Jesus: recupere a sua visão, a sua fé o curou. O que você quer ouvir, meu irmão? Você quer ouvir a voz da multidão que enxerga, que acha que não precisa recuperar a sua visão, ou você quer ouvir a voz de Deus? Aqui nessa noite, eu tenho certeza que enquanto o seu pastor está pregando, existem muitas vozes sendo gritadas no nosso interior. E é como eu disse, você aqui no altar está vendo apenas o seu pastor. Os seus olhos não podem ver Jesus nesse lugar, mas você sabe que Jesus está aqui. E aí você precisa decidir qual voz eu vou ouvir: a voz de Deus ou aquela voz que está tentando me impedir de viver a vontade de Deus? Será que eu vou sair daqui hoje ainda enxergando com os olhos, ou eu vou passar a enxergar com o cérebro? A sua transformação está diante dos seus olhos. Não sou eu a sua transformação, mas é a voz de Deus para o seu coração. A pergunta que eu faço: quem mais ouviu naquele lugar? Ou melhor, quem mais que viu naquele lugar, senão Bartimeu? Ninguém viu mais que Bartimeu. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Nessa semana, ninguém vai ver mais que você, em nome de Jesus. Você vai estar diante de situações, diante de desafios, mas se você passar a enxergar com o cérebro, ninguém mais vai ver que você. Quem foi mais que viu na sua segunda-feira cheia de problemas, foi aquele que enxergou Jesus como solução. Foi aquele que não viu apenas o que queria, mas o que precisava ver. Nós louvamos aqui um cântico que diz: quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E eu queria encerrar essa noite, essa palavra, louvando a Deus, este cântico. Chama aqui o Anderson, os músicos, me ajudem. Eu quero orar por você, querido, antes de terminar esse culto. Às vezes as situações na nossa vida, elas nos surpreendem e tornam aquilo que estava limpo, nublado. Quem aqui gosta de tomar banho quente? Seja sincero comigo aí, querido. Você gosta de tomar banho quente? Não, pastor, eu amo tomar um banhozinho frio. Não tenho, eu não acredito em você, me desculpe. Né? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando sai do banho? Se seca. Qual é a segunda coisa? Pisa no tapete fora do box. O que a gente faz é se olhar onde? No espelho. Como é que está o espelho quando você termina de tomar o banho? Como é que está o seu espelho? Aí você precisa ir lá no papel higiênico, pegar um pedacinho e passar no espelho, pelo menos no lugar do seu rosto, né, onde você quer se ver. Aí você passa a se enxergar. Sabe o que está acontecendo nessa noite, querido? Talvez o seu espelho esteja embaçado. Aí Deus está dizendo assim para você: olha, se você deixar, eu quero limpar esse espelho que está embaçado hoje, para que você volte a ver, volte a se enxergar,
para que você volte a perceber aquilo que precisa ser mudado. A gente sai do banheiro assim, né? Meu Deus, agora eu preciso me maquiar. Meu Deus, agora eu preciso fazer isso, pentear o cabelo. A gente quer se transformar. O banho não resolve tudo. Só que com o espelho embaçado não dá para fazer um bom trabalho. E aí a gente precisa limpar o espelho. E eu creio que nessa noite Deus queira limpar alguns espelhos aqui nessa noite. Porque às vezes a vida fica tão agitada, tão quente, que a fumaça, ela cobre os nossos olhos, nos sufocam, nos impedem de enxergar como nós precisamos enxergar as coisas na nossa vida. E eu gostaria de orar por você. Pastor, eu tenho passado por situações e tem acontecido exatamente isso. Vem uma neblina e fecha os meus olhos. Mas eu creio que nessa noite você vai sair daqui como Bartimeu, vendo mais do que ninguém, vendo mais do que a multidão, vendo mais do que aquilo que talvez está tentando te paralisar. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos louvando o Senhor, talvez você diga assim: pastor, Deus está falando comigo nessa noite. Deus está falando ao meu coração. Deus me trouxe a esse lugar hoje para que eu pudesse ouvir essa palavra. E eu não quero voltar para casa da mesma forma como eu cheguei. Deus falou ao meu coração. E agora eu preciso tomar uma atitude na minha vida. Ser como Bartimeu. Enquanto nós estivermos louvando, você vai dizer: ó pastor, Deus está falando comigo. Você vai se colocar de pé onde você está, em nome de Jesus. Quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Pastor, eu preciso de ajuda. Chegou o momento que desse espelho sair toda essa fumaça que tem impedido você de se enxergar. Em nome de Jesus, eu creio que existem vidas aqui hoje que vão voltar a enxergar com o cérebro, em nome de Jesus. Sim, Senhor Deus, quão grande é o meu Deus. Quão grande, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sim, Senhor, com o esplendor de um rei, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Tão grande, meu Deus, eu cantarei, cantarei. Tão grande, meu Deus, todos hão de ver. Se existe mais alguém aqui nessa noite que está dizendo: pastor, Deus hoje acertou meu coração com essa palavra. E eu não quero me permitir não viver o que Deus está desejando na minha vida. Existem situações que precisam ser vividas hoje, decisões que precisam ser tomadas hoje. Não que todas as mudanças vão acontecer hoje, mas elas vão começar a acontecer hoje. Talvez hoje Deus está falando: ó, querido, estou te chamando para você voltar a enxergar com o cérebro nessa noite. E é nessa palavra que você vai começar a sua semana e vai vencer os desafios, e vai vencer as lutas, vai vencer as crises, não na sua habilidade, não na sua força, não na sua capacidade, mas é na força do Senhor, em nome de Jesus.
Nós podemos não estar vendo Jesus aqui nessa noite, mas Ele está aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Seu Deus, nós oramos por essas vidas, por esses irmãos que se colocaram de pé. Vidas que talvez estão, Senhor Deus, em um desespero no seu interior, dizendo: Senhor, eu preciso hoje sair daqui como Bartimeu, com a minha vida transformada, com a minha vida liberta, com a minha vida salva, com a minha vida curada do passado. Senhor Deus, que todo tipo de cegueira, seja na vida natural, seja na vida familiar, seja na vida espiritual, que caia por terra nessa noite, Senhor Deus. Que nós possamos, assim como Bartimeu, passar a ver mais do que a multidão, passar a ver mais do que os problemas, passar a ver mais do que as impossibilidades. Que nós possamos sair daqui nessa noite dizendo: aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite está me fazendo voltar a enxergar, em nome de Jesus. Eu não aceito a cegueira que o problema trouxe sobre a minha vida. Eu não aceito a cegueira que o julgamento trouxe sobre a minha vida. Eu não aceito a cegueira que o erro trouxe sobre a minha vida. Jesus nessa noite está me fazendo voltar a ver, em nome de Jesus. Que esse seja o desejo do nosso coração, e que sob essa palavra nós possamos caminhar nessa semana, Senhor Deus. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Jesus de Nazaré. E que toda a igreja de Cristo diga amém.